Os portos organizados da região norte registraram movimentação total de 30 milhões e 200 mil toneladas de carga entre janeiro e agosto desse ano. O destaque foi para os granéis sólidos. Vamos saber mais detalhes então desse cenário na minha conversa de agora, ao vivo, com o superintendente de estudos e projetos hidroviários da ANTAQ, o Eduardo Queiroz. O Eduardo já está com a gente aqui conectado. Eduardo, bom dia. Seja bem-vindo aqui com a gente, primeiramente, tudo bem? Bom dia a todos, tudo bem? Eduardo, a gente estava olhando aqui, né, direitinho os dados e a gente viu então que os portos movimentaram mais de 30 milhões de toneladas de carga entre janeiro e agosto. Queria que você ajudasse a gente, desse para a gente aí um panorama, à luz dos dados da ANTAQ, né, de como a movimentação portuária evoluiu na região norte para o agronegócio esse ano. Em que medida esse crescimento representa aí uma mudança estrutural ou seria apenas algo sazonal, enfim. Dá para a gente essa contextualizada. Bem, bom dia a todos mais uma vez. Nós entendemos que isso é uma movimentação, isso é um processo histórico que tem ocorrido com o agronegócio, deslocamento da movimentação para os portos que nós chamamos de Arco Norte. Então, localidades como Itaituba, Miritituba, no Pará, Vila do Conde, Santarém, Itacoatiara, tem se destacado principalmente com a participação da iniciativa privada, com o surgimento de vários novos terminais de uso privado, né? É algo que já é decorrente do desdobramento da legislação portuária do atual marco regulatório, que é a Lei 12.815 de 2013. Então, toda essa movimentação, toda essa pujança é um processo histórico que está sendo construído desde a década passada, e os números não nos surpreendem. Acho que é algo bem condizente com o investimento privado que tem sido feito e com a estruturação de projetos de infraestrutura. Bom, a gente estava aqui conversando, né, e dando uma analisada e percebeu então que os granéis sólidos, né, eles foram um destaque, chegaram aí a mais de 20 milhões de toneladas nesse período que a gente está tratando. Quando a gente fala em granéis sólidos, então, qual é a participação efetiva do milho? Esse tipo de carga, ele tem de fato impactado os demais fluxos também, eu imagino, né, fertilizantes, insumos, outros grãos. Bem, nós conseguimos estratificar essas informações de várias formas. Uma das formas que nós gostamos de tentar entender e tentar valorizar é a partir da navegação interior. Os dados estatísticos do presente ano mostram que a soja, com mais de 32 milhões de toneladas, e o milho, também com quase 10 milhões de toneladas só em trechos hidroviários, tem demonstrado um crescimento e uma utilização interessante dos nossos rios, mesmo sem ter a melhor das condições de infraestrutura, né? Os rios sofrem com as estiagens, com problemas de infraestrutura como sedimentação em alguns trechos, o que impede a navegação plena, mas mesmo assim percebemos que tanto o milho quanto a soja tem se utilizado das vias navegáveis, e acreditamos que os projetos de infraestrutura, como as concessões hidroviárias, poderão aperfeiçoar e melhorar esse fluxo. Você está falando aqui para a gente sobre a soja e o milho. Pensando assim nos motivos, nos fatores que ajudam a gente a entender esse cenário, existem fatores talvez logísticos, novos mercados ou mudanças na cadeia de abastecimento que explicam esse movimento positivo aí para a soja e milho, para as exportações desses grãos aí por esses portos? Sim, acredito que existem desde fatores geopolíticos, né? Vocês comentam diariamente melhor do que a gente as questões do comércio internacional, a relação Estados Unidos e China, mas o que interessa de fato para o produtor e também para a agência reguladora, para o Estado como um todo, são as obras de infraestrutura que vão permitir que esse fluxo seja perene, que esse fluxo seja realizado da melhor forma possível, com o menor custo logístico e com menor com o menor conjunto de emissões de gases poluentes. Sabemos que o transporte aquaviário ele é fundamental para a exportação, principalmente da soja brasileira para os mercados na Ásia e o mercado europeu. Sabemos que o transporte do milho
tem uma complementariedade entre o transporte fluvial e a cabotagem. O consumo interno é muito pujante, mas entendemos que esses números serão melhores quando tivermos hidrovias em estricto senso, ou seja, hidrovias de fato. Então, esses números são condizentes com a realidade, com a atualidade, mas acreditamos que os projetos vindouros proporcionarão um barateamento do custo logístico e, assim, a melhor competitividade do mercado brasileiro frente aos mercados internacionais. Antes da gente terminar aqui, eu queria trazer um destaque, porque eu estava lendo aqui os dados e me chamou a atenção o Porto de Santana, lá no Amapá, que teve um crescimento de 25% em agosto, aí, passando de 316 mil toneladas em 2024 para mais de 395 mil toneladas esse ano, em agosto desse ano, no caso, impulsionado aí, claro, como eu disse ali mais cedo, pelo milho. Enfim, nesse caso do Porto de Santana, qual fator aí que ajuda a entender esse bom desempenho? É resultado de investimento, de volume extra de produção, de um novo terminal? Enfim, quais fatores trazem esse porto como um destaque aí? Sim, o Porto de Santana, lembrando que o Porto de Santana é um porto organizado, um porto público. E os portos públicos estão passando por processos de novos arrendamentos, novos investimentos, né, privados dentro da área pública. Então, esse é um dos casos que podemos explicar a partir do projeto de arrendamento que está em curso, né? Só nesse ano, por exemplo, no ano de 2026, estão previstos mais de 18 novos arrendamentos. Então, é uma política que vem já há alguns anos e nada mais é do que o fruto dessa política pública, tá? Então, novos arrendamentos na região de Macapá, Santana, Santarém, podemos falar Vila do Conde também, além dos novos terminais de uso privado, tem dado essa pujança e essa possibilidade de maior movimentação de carga pelo Arco Norte. Bacana. Olha, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado um pouquinho com a gente hoje aqui, Eduardo. Desejar você um ótimo restinho de semana. Em breve a gente volta a conversar sobre novas atualizações, novos assuntos aí relacionados a esse setor tão importante, inclusive para o agronegócio, viu? Obrigado mais uma vez. Ok, ficamos à disposição. Um abraço.